Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar 10 invenções misteriosas da antiguidade que desafiam a lógica e continuam intrigando cientistas e historiadores. Prepare-se para uma viagem ao passado cheia de mistérios e descobertas. Nossa jornada começa com o mecanismo de Anticítera, um artefato grego antigo encontrado em um navio naufragado. Datado de cerca de 100 a.C., este dispositivo é considerado o primeiro computador analógico do mundo. Com engrenagens complexas e precisão surpreendente, ele era usado para prever posições astronômicas e eclipses, tornando-se um enigma tecnológico para sua época. O mecanismo, composto por pelo menos 30 engrenagens de bronze interconectadas, é um testemunho da engenhosidade grega. Descobertas recentes sugerem que ele poderia até mesmo prever os ciclos das Olimpíadas antigas. A complexidade do mecanismo de Anticítera levanta questões sobre o conhecimento tecnológico dos antigos gregos e o potencial de outras invenções avançadas que possam ter sido perdidas ao longo do tempo. As linhas de Nazca. No deserto do sul do Peru, encontramos as fascinantes linhas de Nazca. Desenhadas entre 500 a.C. e 500 d.C., essas gigantescas figuras geométricas isomórficas só podem ser apreciadas do alto. Até hoje, o propósito dessas linhas misteriosas permanece desconhecido, deixando-nos imaginando se eram rituais religiosos, observatórios astronômicos ou algo ainda mais incrível. As linhas incluem figuras de animais, plantas e formas geométricas, algumas delas medindo até centenas de metros de comprimento. As teorias sobre sua finalidade variam de uma forma de comunicação com os deuses a um calendário agrícola gigante. A precisão e a escala das linhas de Nazca continuam a fascinar e a intrigar, tornando-as um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. As baterias de Bagdá, descobertas na região do Iraque moderno. As baterias de Bagdá datam de aproximadamente 250 anos antes de Cristo, consistindo de vasos de barro com tampas de asfalto e hastes de metal. Alguns acreditam que essas baterias rudimentares poderiam ter sido usadas para galvanização ou algum tipo de atividade eletroquímica, embora sua função exata permaneça um mistério. Esses artefatos foram encontrados em um sítio arqueológico em Kujut Rabu, perto de Bagdá. A ideia de que poderiam gerar eletricidade é contestada por alguns estudiosos, que sugerem que poderiam ter sido simples recipientes de armazenamento. No entanto, a possibilidade de que os antigos possuíam conhecimento de eletricidade antes das descobertas modernas adiciona um elemento intrigante a esta história. As esferas de pedra da Costa Rica. Estas esferas de pedra perfeitas encontradas na Costa Rica variam em tamanho desde alguns centímetros até mais de 2 metros de diâmetro. Criadas pela civilização de Quis entre 600 e 1500 d.C., as técnicas usadas para esculpi-las e seu propósito são desconhecidos, levando a teorias desde símbolos de status até alinhamentos astronômicos. As esferas, conhecidas localmente como Las Bolas, foram esculpidas com tal precisão que muitas vezes são descritas como quase perfeitamente esféricas. A falta de registros escritos da cultura de Quis torna a determinação de sua função ainda mais difícil. Alguns pesquisadores acreditam que poderiam ter sido usadas para marcar território ou representar corpos celestes em um calendário. As lentes de Nimrud. Datadas de cerca de 750 a.C. e encontradas na antiga cidade de Nimrud, no Iraque, estas lentes de cristal de rocha intrigam os arqueólogos. Alguns acreditam que poderiam ter sido usadas como dispositivos de ampliação ou para acender fogo com a luz solar concentrada, embora não haja consenso sobre seu uso preciso. A qualidade óptica das lentes é impressionante para a época, sugerindo um conhecimento avançado de refração da luz. A lente de Nimrud, em particular, tem uma forma biconvexa que é capaz de aumentar imagens em até 3 vezes. Este achado levanta questões sobre a extensão do conhecimento científico e técnico nas antigas civilizações mesopotâmicas. O disco de Festo.
O disco de Festo, uma placa de argila com símbolos em espiral de ambos os lados, foi descoberto na ilha de Creta e é datado do segundo milênio antes de Cristo. A linguagem ou código inscrito no disco permanece indecifrável e seu propósito, que pode variar de um sistema de escrita a um jogo ou ferramenta de oração, ainda é objeto de debate intenso. Os símbolos no disco de Festo incluem figuras humanas, animais, plantas e objetos, organizados em uma espiral contínua. A complexidade e a unicidade dos símbolos sugerem que o disco tinha um significado importante para a civilização minoica. Até hoje, nenhum outro objeto com uma inscrição similar foi encontrado, tornando o disco um mistério arqueológico único. O Papiro de Turim. O Papiro de Turim é um documento egípcio que descreve uma lista de reis do Antigo Egito. Encontrado no século XIX, ele contém detalhes sobre dinastias e faraós que não são mencionados em outros registros. A precisão e o propósito deste documento misterioso ainda levantam muitas questões entre os estudiosos. O papiro, que está fragmentado, oferece uma cronologia detalhada de quase 3.000 anos de história egípcia. Ele menciona faraós lendários e eventos que não aparecem em outras fontes, o que sugere que os autores tinham acesso a informações hoje perdidas. Sua descoberta ajudou a preencher lacunas na compreensão da história egípcia antiga, mas também levantou novas questões sobre a veracidade dos registros históricos. As máquinas de Heron de Alexandria. Heron de Alexandria, um inventor do século I d.C., criou dispositivos surpreendentes, incluindo autômatos e mecanismos a vapor. Suas invenções, como a Eolípila, um motor a vapor primitivo, demonstram um nível avançado de engenharia e criatividade, muito à frente de seu tempo. Heron também desenvolveu uma fonte automática e uma máquina de vender água sagrada, mostrando a aplicação prática de seus conhecimentos de física e engenharia. Suas obras escritas influenciaram inventores por séculos e continuam a ser estudadas até hoje. As máquinas de Heron exemplificam o potencial de inovação tecnológica na antiguidade, que muitas vezes subestimamos. Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de textos antigos encontrados nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, datados de aproximadamente 300 a.C. a 100 d.C. Estes manuscritos contêm textos bíblicos e outros escritos religiosos. Sua descoberta oferece insights valiosos sobre a antiga religião e história judaica, mas muitos segredos ainda permanecem. Os manuscritos incluem partes de quase todos os livros do Antigo Testamento, além de textos que não foram incorporados na Bíblia hebraica. A preservação dos manuscritos é atribuída às condições secas das cavernas de Qumran. Pesquisas contínuas revelam novos detalhes sobre a vida, cultura e crenças da comunidade que os criou, mas a origem exata de alguns textos ainda é desconhecida. E aí estão 10 invenções misteriosas da antiguidade que desafiam nossa compreensão e continuam a intrigar os especialistas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima!